Olha aí, meu amigo, mais uma pessoa relacionada à gestão estatal, bancos e coisas do tipo, Banco Central mais especificamente, uma ex-diretora do Banco Central critica o pacote fiscal do governo Lula e mais do que isso, ela espera que a taxa Selic alcance 15% já em junho do ano que vem. Mantenha-se até 15%, ou seja, vai subir um bocado e não vai cair mais do que isso, pelo menos por um período de um ano. Lembrando que estamos agora em 14,75%, um patamar extremamente elevado que deve piorar. Piorar por quê? Por causa desse tipo de problema aqui. Ou seja, o governo Lula gastando demais, não cuidando do problema fiscal e isso na prática se revertendo em uma taxa de juros mais elevada, empobrecendo a população, fazendo com que a dívida pública cresça de forma exponencial, sufocando o setor empresarial e tornando os esforços do Banco Central praticamente inúteis. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser me dar uma força a mais, ajudar um pouco mais o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E enfim, trata-se aqui da senhora Fernanda Guardado, que ela é atualmente economista-chefe para a América Latina do BNP Paribas. E na verdade, ela foi aqui, participou do Banco Central aqui, né, diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central na época do Bolsonaro, entre 2021 até 2023. Então ela é economista, tem um doutorado aqui pela PUC do Rio de Janeiro, já deu aula lá nessa faculdade aqui também, muito conhecida no mercado financeiro, atua como economista-chefe para vários bancos aí e etc. Enfim, ela tem um conhecimento muito bom da economia como um todo e tem um conhecimento interno do funcionamento do Banco Central, das estratégias, da política monetária e etc. E o que ela falou, basicamente, que o Brasil hoje tem uma curva de juros muito elevada por causa da dívida pública. E isso é evidente, diga-se de passagem. Qualquer pessoa sabe que hoje, né, sempre é assim. Mas a taxa Selic não está elevada por maldade do Banco Central. A canalice do governo Lula é impressionante. Tem gente falando que é culpa do Campos Neto. Caramba, olha o tanto de reuniões do Copom que já foram feitas sem o comando do Campos Neto. Aliás, a última do ano passado, o Campos Neto foi só figurante ali. Ele já tinha passado o bastão para o meu xará, o Gabriel Galípolo, que é uma indicação do governo Lula e que está mantendo esse ritmo de alta da taxa Selic. Aumentou um pouco menos agora, mas já era esperado pelo mercado também. Mas é um aumento de forma geral e aumentou um ponto percentual em várias reuniões. Por quê? Porque o negócio está bastante deteriorado, de fato. Então, o pessoal aqui do site Poder 360 fez essa entrevista com ela aqui, perguntaram a respeito da política fiscal do governo Lula, se isso atrapalhou a condução da política monetária do Banco Central nestes últimos anos do governo Lula 3.0, e ela falou aqui que, na verdade, o grande problema é a nova política do reajuste de salário mínimo, uma coisa que o Armínio Fraga critica também, e óbvio, isso aqui é um problema sério de fato, né? Enfim, e o que ela pontua aqui? Que na verdade era necessário ter um ajuste fiscal para que o Banco Central pudesse fazer o trabalho dele com um pouco mais de tranquilidade. O governo precisa ajudar o Banco Central a organizar esse aspecto monetário de fato. Aí perguntaram para ela sobre a suficiência ou não daquele pacotinho de cortes feito lá no final de 2024. Aí ela falou que isso é muito bem-vindo, é um desenvolvimento importante, etc., mas não foi suficiente para limitar o ritmo do crescimento das despesas. Então, a expectativa dela, olha só, para o ano que vem, é um déficit de 0,7% do PIB, considerando vários aspectos que podem efetivamente elevar a trajetória da dívida pública de maneira geral. E ela cita aqui também a questão do imposto de renda, da isenção aí e tudo mais, que não tem uma compensação clara nesse momento, que representa uma deterioração das contas públicas
sem sombra de dúvidas, e enfim, em resumo, né, não foram tomadas medidas suficientes para garantir que o Brasil consiga ter superávites primários para estabilizar a sua dívida pública, o que é algo bastante evidente. Aí tem a questão dos precatórios aqui também, que ela citou a esse respeito, o valor total da dívida pública, e enfim, ela coloca aqui que a dívida tem 3 patamares, né, que são o seguinte, né, o montante atual, o patamar do qual você está partindo dessa dívida. Segundo, a taxa de juros, ou seja, o serviço da dívida pública. E em terceiro lugar, a necessidade de financiamento do governo, ou seja, o déficit que é acrescido de maneira geral. Então, o Brasil começou este ano com 77% de dívida bruta, que é um patamar 20 pontos percentuais acima dos países emergentes. Já somos um país muito endividado. De fato, somos um país pobre com dívida de país rico. Aí, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é o serviço da dívida. Estamos falando aí de R$1 trilhão, basicamente, de juros pagos todos os anos, né? Enfim, então, essa curva de juros, a curva futura, está 14% a perder de vista. Então, a expectativa futura é de uma dívida muito alta, com um patamar muito alto nos próximos anos, de fato. Aí, né? Enfim, o pessoal faz uma série de outras considerações aqui e tudo mais, e ela entra aqui, a senhora Fernanda Guardado, entra no tema taxa Selic, a expectativa dela para a taxa Selic, e ela diz o seguinte a esse respeito, que provavelmente o Banco Central vai seguir no caminho dos 15% de taxa Selic de fato, né? Então, mesmo, e aí que está o problema, mesmo, né, nas projeções que o Banco Central tem feito com uma taxa Selic a 15%, a inflação não atinge os 3% dentro do chamado horizonte relevante. Ou seja, a simulação que ela faz aqui, o Brasil precisaria manter uma taxa elevada nesse patamar até meados de 2027 para a inflação chegar perto de 3%, que é o centro da meta. Também não é para chegar certinho a 3%. É para ficar mais tolerável. Aliás, ficando abaixo dos 4,5%, a gente pode dizer que está no lucro. Ficando abaixo dos 4% é uma coisa assim de outro mundo. Estamos aí, o IPCA 5,5%. IPCA, maceteado pelo IBGE, como a gente bem sabe, a gente bem ter visto. Então, ela acredita que vai ter um aumento sim em junho, mais de 0,25 ponto percentual para chegar aos 15%, ou seja, o Banco Central cortou pela metade o ajuste na última reunião do Copom, vai cortar pela metade também na próxima reunião para bater os 15%. E esse nível vai ser mantido de acordo com a previsão dela ainda por pelo menos mais um ano, só em meados aí do ano que vem que isso aí poderia vir a ser reduzido, sendo que, nas palavras dela, deveria ir até 2027 para isso, de fato, acontecer. Quando que esses cortes começariam? Bem, nas simulações que ela fez aqui, até maio de 2026 a Selic vai ficar parada em 15% para só depois começar a ter algum corte, sendo que nenhum choque externo vai acontecer nesse período, o que é muito difícil de se provar na prática. A gente está vendo uma situação bastante calamitosa de maneira geral, né? Aí perguntam para ela, né? Não seria a hora de trocar essa meta de inflação de 3%? Muita gente considera irreal. A verdade, contudo, ela pontua aqui, é que se o governo abrir mão disso aqui, e quem determina isso é o Comitê Monetário Nacional, formado aí por 2 membros do governo, mais o presidente do Banco Central, então dá para trocar sim se o governo quiser, mas se isso aqui acontecer, o governo estará jogando a toalha. A reação do mercado vai ser a pior possível, sem sombra de dúvidas. E na verdade, não é uma meta de inflação tão absurda assim na comparação com a América Latina. Olha só, o Peru tem uma meta de 2%. E aí, como é que o Brasil vai ter uma meta de 3%? Ou diferente disso, 5%, 4%? Realmente, né? Enfim, as perspectivas dela não são irrealistas, mas não são boas, né? É real, é uma coisa plausível, eu diria até que é o cenário mais provável
E não é um bom cenário, mas fazer o quê? Nós temos o governo Lula, com todos os desarranjos que nós conhecemos bem, com a falta de comprometimento que nós bem sabemos. A tendência nesse caso é, sem dúvidas, vermos uma deterioração de tudo. Dívida pública aumentando, juros sobre a dívida crescendo progressivamente e taxa de juros tendo que permanecer muito alta por causa disso. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.